A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver. Como é bom estarmos aqui reunidos em mais uma semana, aprendendo, estudando este belo livro que se chama Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós já comentamos diversos capítulos e você pode assistir cada um deles. No offline, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, você pode encontrar os programas anteriores. Nós falamos no programa passado a respeito de Francisco de Assis, não sei se vocês se lembram, mas comentamos um pouco a respeito dos franciscanos, da ordem que surgiu junto com Francisco, que veio reviver aquele cristianismo primitivo. Nós falamos também a respeito da Inquisição. E hoje nós estaremos entrando no capítulo 19. Falaremos sobre as cruzadas e o final da Idade Média. Muito bem, então você pode acompanhar conosco a leitura, pegue seu livro. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É muito instrutivo pensar a respeito da história humana, analisada pelo mundo espiritual, pela ótica dos espíritos, que é o que Emmanuel vem fazendo através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, trazendo-nos esta visão com um objetivo de instruir, não de punir, mas de promover o crescimento da humanidade. Mas para que você chegue ali, tem a boa nova no meio do caminho. E a boa nova leva esse abraço a você pelos nossos companheiros Luiz Leite e Alailson Cunha. E você já se inscreveu no Clube Amigos da Boa Nova? Por que não? Se você já está inscrito, você pode também melhorar a sua contribuição. Se você gosta de toda essa programação que a Boa Nova, a TV Mundo Maior te oferece, se isso você acredita que é positivo, que pode ajudar tantas pessoas, e nós recebemos notícias, e-mails de pessoas que têm a sua vida modificada por aquilo que elas escutam nesses meios de comunicação. Então você pode ser esse instrumento de luz, essa semente que vai ajudar a que outras pessoas também conheçam todo esse trabalho. Basta ligar no 0800 aqui embaixo, 0800 12 18 38, lembrando que o horário de atendimento para você fazer a sua inscrição durante a semana, de segunda a sexta-feira, vai das 7 da manhã até as 7 da noite. E aos sábados você também pode ligar para a gente a partir das 9 da manhã até as 3 da tarde. Inscreva-se então no Clube Amigos da Boa Nova, sua participação é importante. Bem, como eu estava comentando no início do programa, hoje nós iniciaremos o capítulo 19, que fala sobre as cruzadas e o final da Idade Média.
André, você gostaria de colocar alguma coisa? Posso? Não, vamos lá, vamos já começar Bem, a leitura e o comentário do que Emmanuel nos está ensinando. Vamos isso, lá? ele vai trazer um subtítulo para a gente que se chama As Primeiras Cruzadas. Reportando-nos ao século XI, as cruzadas nos merecem especial referência, dados os seus movimentos característicos da época. Desde Constantino, que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa ocidental. E isso, Solange, porque não nos esqueçamos que Constantino, ele, além de ter sido aquele que viu aqueles símbolos para colocá-los nas armaduras, nos estandartes do seu exército, ele era filho de uma mulher que também era muito devota ao cristianismo, e ela foi ao Oriente buscar os remanescentes dessa tradição que ela seguia com mais fervor até do que o próprio filho, e ela descobre, segundo conta a história, os lugares, a cruz onde Jesus tinha sido crucificado, lugares sagrados que vão lhe sendo revelados em sonhos durante esse período. Então, quando isto chega ao conhecimento do povo e quando se pode falar de relíquias verdadeiras, segundo o que eles achavam que fosse verdade, essas descobertas insuflam em todos os moradores do império aquela busca por estar em contato físico com o ambiente onde Jesus havia vivido. Então surgem as diversas relíquias sagradas e então muita gente quer ir até lá, como fora a mãe de Constantino, Santa Mônica, se não me engano o nome dela, que era responsável por esse despertamento. Isso. Também lembrando, André, que as relíquias, elas tinham um valor de que você possuir uma relíquia é como se você pudesse realmente, como disse o André, tocar no Cristo, tocar num pedaço da sua veste, tocar na madeira onde ele foi crucificado. Isso tinha um valor imenso no sentido de que também ocorriam milagres quando você tocava essas peças e fazia o seu pedido. Eram peças que transmitiam, que curavam. Então todas as pessoas queriam ter essas relíquias. Tinha poder, tinha aquela energia do Cristo. Isso mesmo. Bem, milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar sem receio as paragens sagradas. Ou seja, você podia fazer as visitas à Terra Santa sem muitos problemas, porque você tinha os árabes de Bagdá e os do Egito que cuidavam da região. Mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleraram a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Semelhantes medidas provocam os protestos de todo o mundo católico do Ocidente e, no fim do referido século, preparam-se as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. A primeira expedição que saiu dos centros mais civilizados sob o comando de Pedro, o eremita, não chegou a ausentar-se da Europa, dispersada que foi pelos búlgaros e húngaros. Todavia, em 1096, Godofredo de Bouillon, com seus irmãos, e Tancredo de Siracusa e outros chefes, depois de se reunirem em Constantinopla, demandaram Nicéia com um exército de 500.000 homens. Depois da presa de Nicéia, apoderaram-se de Antioquia, penetrando em Jerusalém com a palma do triunfo. Ali quiseram presentear Godofredo de Bouillon com a coroa de rei, mas o duque da Baixa Lorena parecia rever o vulto luminoso do Senhor do mundo, cuja fronte fora aureolada com a coroa de espinhos, e considerou sacrilégio o colocarem nas mãos um cetro de ouro, quando o Cristo tivera tão somente nas mãos augustas e compassivas uma cana ignominiosa.
Depois de muita relutância, aceitou apenas o título de defensor do Santo Sepulcro, organizando-se logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos Templários e a dos Hospitalários. É muito interessante esta descrição de Emmanuel, mas antes de comentá-la, eu gostaria de corrigir aqui o nome da mãe de Constantino. A Mônica, Santa Mônica, foi mãe de Agostinho. É verdade, Santo Agostinho. A mãe de Constantino foi Helena, foi Santa Helena, aqui foi buscar os lugares sagrados. Então eu faço essa retificação para não haver confusão para quem for pesquisar, não é? Santa Mônica é a mãe de Santo Agostinho, também uma mulher bastante devota e tudo mais. Foi Helena, a mãe, a genitora de Constantino, que inclusive foi buscar essas relíquias como uma forma de tentar reparar os malefícios que o próprio filho estava realizando no seu governo imperial em Roma. Então, essas coisas estão combinadas, né? Ou em Constantinopla, onde estava Constantino, não em Roma mais, porque já havia caído o Império Romano do Ocidente, estava em Constantinopla. Mas você vê como que essa busca por essas relíquias leva uma grande quantidade de pessoas a procurar a Palestina. E enquanto estava sob o comando tranquilo dos que eram os cristãos e dos árabes, havia tranquilidade de fazer este fluxo, este turismo. Mas quando este modo de administrar passa, não é, para o poder dos turcos, aí então as coisas modificam a sua expressão e passam a ser perseguidos, são obstados de entrar naqueles lugares sagrados, e isto gera uma revolta dos cristãos europeus que querem retomar os lugares sagrados para seu culto, não é? Então surgem estes nobres, essas expedições com o caráter de levar aos lugares sagrados aquele oxigênio que permitisse que os católicos europeus pudessem desfrutar dessas relíquias e desses ambientes tão importantes. Quando surgem aqui as figuras que aqui foram citadas, como Godofredo de Bulhão, e que chega a essa região para fazer essa libertação desses lugares sagrados, e que se recusa a assumir a posição de um potentado. Ele sente a figura de Jesus muito humilde, e ele então se coloca apenas como defensor dos lugares santos. Não é mesmo? A partir daí organiza-se então um exército que vai cuidar para que os povos, os católicos, possam visitar a Terra Santa em segurança, que seria esse exército dos templários. Surgem os templários e os hospitalários. Mas os turcos não ficam sossegados, né? Eles querem retomar o controle dessa região. E eles vão fazendo novas expedições agressivas, novas lutas, até que eles conseguem, como diz Emmanuel, alguns sucessos que a Solange vai ler. Os turcos, porém, não descansaram. Depois de muitas lutas, apossaram-se de Edessa, obrigando o Papa Eugênio III a providenciar a Segunda Cruzada, que, chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, teve os mais desastrosos efeitos. Nós vamos vendo então uma sucessão de disputas. Naturalmente, cada uma dessas jornadas era uma coisa muito volumosa, muito problemática. E uma coisa é você lutar contra um país vizinho, numa fronteira. Outra coisa é você arrebanhar centenas de milhares de pessoas, organizar uma logística para fazer com que este exército marche por centenas ou milhares de quilômetros até chegar num lugar que não é o lugar onde ele morava, onde ele tinha a sua base, e conseguir alcançar um objetivo. Então, há muitas coisas que nesse meio de caminho vão se metendo nos objetivos principais, e há as disputas de comando, as disputas de realce entre os nobres que eram chamados a fazer esse suporte, e há muita tragédia. Quando você estuda a história das cruzadas, em si mesmas, não por causa da luta lá contra os turcos, mas no próprio engendrar dessa expedição, você vê quantos problemas já tiveram que ser enfrentados, às vezes eles próprios impossibilitando o sucesso das cruzadas. Chega um momento em que já não é o objetivo mais libertar os lugares sagrados,
é tão proveitoso o comércio que surge desse processo, o lucro que se vai obtendo em tomar as coisas de quem está no caminho, que de verdade os lugares santos já não são mais nem tão importantes, desde que se consiga preservar este mesmo modo de trazer riquezas, né? Dos que são invadidos. Bem, Emmanuel vai trazer para a gente agora, vai falar um pouco a respeito do fim das cruzadas. Em fins do século XII, Jerusalém cai em poder de Saladino. Os príncipes cristãos do Ocidente preparam-se para a Terceira Cruzada, assinalando-se as vitórias de São João d'Acre. As lutas do Oriente sucedem-se anos a fio como furacões periódicos e devastadores. A Palestina possuía, até então, os seus recantos maravilhosos de verdura abundante. A Galileia era um vasto jardim cheio de perfume e de flores. Mas tantos foram os embates dos exércitos inimigos quantas as lutas de... Tantas as lutas de extermínio e de ambição? Mas tantos foram os embates dos exércitos inimigos, tantas as lutas de extermínio e de ambição, que a própria natureza pareceu maldizer para sempre os lugares que mereciam o amor e o carinho dos homens. Emmanuel está aqui fazendo uma comparação poética, não é mesmo? Ele diz que até este período a Palestina tinha uma estrutura geológica favorável, havia uma condição da natureza bastante receptiva, bastante agradável, com flores, com verdor, mas que as guerras sucessivas, a devastação que isso gerou, parece que fez a natureza recusar-se a voltar àqueles ambientes de uma forma generosa como era antes. O próprio estado de desequilíbrio vibratório, os prejuízos que essas guerras constantes, a devastação do ambiente, do terreno, tudo isto, não é? Acaba estragando toda uma harmonia, como diz Emmanuel, fazendo com que as pessoas não encontrassem mais, a partir daí, aquilo que era tão generoso na época que antecedeu este conflito, como sendo os remanescentes ainda alvissareiros da presença de Jesus naquela área, naquelas vibrações. Agora a coisa ficou apenas guerra, sangue, morticínio, luta e um conflito incessante. Então Emmanuel faz uma referência a isto, não é? As últimas cruzadas foram dirigidas por Luís IX, o rei santo de França, que depois da tomada de Damieta caiu em poder dos inimigos, pagando fabuloso resgate e vindo a desprender-se da vida terrestre em 1270, defronte de Tunis, vitimado pela peste. Ele está contando os procedimentos que vieram a seguir nessa eterna luta de tomar e perder e de vencer e cair prisioneiro. E aí vem a peste, não é, André? Isso. Que a peste exterminou com muitas pessoas naquela região. Muitas pessoas foram vitimadas, tiveram seus entes queridos mortos pela peste. As pessoas fugiam dos lugares onde a peste se instalava. Então era muito comum. Nós observamos, Solange, que todos esses momentos críticos de agressão da raça humana contra si mesmo são sucedidos por eventos traumáticos no sentido da destruição através de bactérias, vírus, pestes, esse tipo de morte. Houve um período na Idade Média, nós vamos ver isso mais para frente, em que 2/3 da população europeia sucumbiu a esse tipo de enfermidade galopante, porque o ambiente estava tão calcinado por sentimentos de ódio, de raiva, de mágoa, que isto cria uma psicosfera nociva. E isso aconteceu depois das cruzadas, isso aconteceu depois da Inquisição, isso aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, sempre algo que vem em decorrência de todo este abalo da harmonia em que as pessoas deveriam estar vivendo, mas se deixaram arrastar por uma destruição deslocada.
Isso mesmo, nós daremos continuidade a esse assunto e o programa Alegria de Viver nós faremos um breve intervalo. Enquanto isso, você liga para a gente no 0800 12 18 38, faça a sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. Até daqui a pouquinho. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós já iniciamos no bloco anterior o capítulo 19, que fala a respeito... Deixa eu pegar aqui para abrir o título bonitinho para vocês, As Cruzadas e o Fim da Idade Média. Então, estamos tratando desse assunto. E eu vou dar continuidade, então, à nossa leitura e acompanha com a gente. Nós estamos no subtítulo que fala do fim das cruzadas. Os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem, buscam aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos. Foi por essa razão que as cruzadas, não obstante o seu caráter anticristão, fizeram-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômica e social para todos os povos. Vemos aqui Emmanuel realçando que a coisa foi uma desgraça. As cruzadas, ainda que com a desculpa de libertar os lugares santos, foram uma consideração, uma construção, uma engenharia totalmente anticristã. Não era isso que Jesus havia pregado. Não era isso que ele tinha querido dizer quando disse que se alguém te bater a face esquerda, você oferece a outra. Que se alguém te demandar para te tomar a capa, você entrega também a blusa. Coisas assim, não é? Nada disso foi observado neste movimento. Mas apesar de ser anticristão, os espíritos que governam este modo evolutivo, eles procuram sempre extrair boas coisas. Então, Solange, nós vamos ver que apesar das coisas ruins que este modo de lutar produziu em termos de dor, em termos de morte, algumas coisas boas puderam acontecer, e isto vai ser comentado a seguir por Emmanuel. Na Europa, a sua influência foi regeneradora, enfraquecendo a tirania dos senhores feudais e renovando a solução dos problemas da propriedade, conjurando muitas lutas isoladas. Além disso, os seus movimentos intensificaram, sobremaneira, as relações do Ocidente com o Oriente, apenas paralisadas mais tarde em vista da ferocidade dos turcos e dos invasores mongóis. Então estas foram áreas que Emmanuel cita que foram beneficiadas pela ação das cruzadas. Primeiro, em relação à propriedade, nós estávamos em uma situação, e você viu nos nossos programas anteriores, em que os senhores feudais eram os todos poderosos, depois que caiu o Império Romano. Eram os únicos que tinham armamentos, que tinham recursos, que tinham aqueles castelos. Mas quando a igreja os convoca para defender o cristianismo, eles fazem todas essas lutas, ele investe todo o dinheiro dele naquelas cruzadas e aí vão ficando pobres, vão ficando sem recursos. E então isto faz com que a questão da propriedade não possa ficar mais na sua mão exclusiva, nas suas mãos exclusivas. Então há uma revigoração dos movimentos sociais no interior da Europa, além de uma aproximação entre os do Oriente e os do Ocidente, uma mescla, uma troca, inclusive comercial, fazendo com que haja uma melhoria da ciência, das maneiras dos povos por se trocarem experiências boas, aquilo que foi obstaculado mais para frente pela invasão dos turcos, pela violência deles que queriam impor o Islã a toda a força, e também pela ação dos mongóis, os que vinham lá da Ásia para buscar as riquezas da Ásia, do Oriente Próximo e até mesmo da Europa. Agora nós vamos entrar num subtítulo que fala sobre o esforço dos emissários do Cristo.
No infinito, reúnem-se os emissários do Divino Mestre em assembleias numerosas, sob a égide do seu pensamento misericordioso, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Lamentam a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor que, partindo dos espaços saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Muitos deles se deixavam deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no oceano das vaidades dominadoras, estacionando nos caminhos evolutivos, e outros, como Luís IX da França, excediam-se no poder e na autoridade, cometendo atos quase de selvageria, cumprindo os seus sagrados deveres espirituais com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Nós estamos vendo então Emmanuel analisando de maneira bastante neutra, do ponto de vista da crítica, aquela conduta daqueles seres que vinham à Terra imbuídos de um messianato, ou de uma missão luminosa. Haviam se preparado. Naturalmente não eram espíritos puros, nem eram espíritos perfeitos, eram espíritos em desenvolvimento, capacitados para determinadas tarefas, mas que o que se observou foi que, nesse meio tempo, ao chegarem ao mundo e estarem nos embates com riquezas, com vantagens ou mesmo com dificuldades do próprio meio, acabavam por negar nas atitudes aquilo que haviam programado realizar num processo de melhoria da sociedade. Então, foram inúmeros os emissários divinos acabaram por deixar de cumprir a sua missão, prejudicando naturalmente a velocidade com a qual os espíritos elevados pretendiam auxiliar a humanidade numa melhoria, num avanço. Porque os que eram responsáveis por implementar isso acabavam traindo, por suas próprias fragilidades, aquela missão que lhes havia sido outorgada. Diz aqui Emmanuel, lamentam a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor que, partindo dos espaços saturados dos melhores e mais santos propósitos, quer dizer, eles tinham os propósitos mais bem elevados, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Quer dizer, eles acabam se contaminando com o que eles encontram na Terra. E aqui, Solange, você vê que Emmanuel está falando não de si mesmo. Ele está dizendo os inúmeros emissários do Divino Mestre em assembleias numerosas, reunidos para debater como promover o avanço da sociedade, exatamente, sob a égide, sob o governo luminoso de Jesus, ao organizarem novos trabalhos para a evolução de todos os povos da Terra. Estes emissários, entre si, nesses conclaves, eles levam em consideração as diversas circunstâncias em que outros falharam. Exato. Tinham sido preparados, tinham sido ajudados, tinham prometido que iriam cumprir com o melhor e a mais santa boa vontade, mas quando chegaram na Terra, não souberam dar um basta às próprias ambições ou não souberam ter coragem além dos obstáculos, acabando por prejudicar o sucesso da obra. Nós já vimos, não é? Nós já vimos aqui nos capítulos anteriores, por exemplo, a referência que ele faz a Maomé, que veio também para implementar o cristianismo na região da Arábia, e ao invés de fazer isso... Veio, inclusive, justamente porque a Igreja Católica estava falhando naquilo onde deveria manter, manter aquele cristianismo primitivo, aquele cristianismo puro, e tudo já estava sendo deturpado. Então, Maomé veio com essa missão de reviver, de resgatar esse cristianismo, mas também... uma mulher rica e acabou... Exatamente. Enveredando por um outro caminho. Mas isso aconteceu antes, mesmo aqui.
eles estão dizendo que há esta dificuldade. E ele cita, por exemplo, muitos que se deixavam levar pelas riquezas efêmeras, mergulhando num oceano de vaidades dominadoras, estacionando nos caminhos evolutivos. E ele cita aqui Luís IX da França, que se excedeu no poder, na autoridade, cometeu atos de quase selvageria, cumprindo os seus sagrados deveres espirituais com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Alguém que talvez tenha vindo na condição de rei para dar um exemplo nobre e elevar, preferiu dar o exemplo de quem manda, de quem tritura, de quem oprime, e acabou gerando mais problemas do que soluções, não é? Exatamente. Mas, compelidas pela lei do amor que regem o universo, essas entidades compassivas jamais negaram do alto o seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo através dos mais espinhosos caminhos. Vemos então que não desistem esses espíritos responsáveis por organizar toda a elevação da humanidade. Eles não se deixam vencer por esses problemas. Reconhecem que há deficiências em muitas das áreas, mas eles continuam forçados em levar as leis de amor de Jesus, que regem, aliás, não apenas a Terra, mas todos os orbes do universo. Elas procuram favorecer o progresso de todos os povos e, com a sua maneira de agir, conseguem, por fim, debelar aquele período negro, aquele período tenso, aquele período escuro, trevoso, do ponto de vista social, coletivo, que foi caracterizado por esta ação de belicosidade das cruzadas, belicosidade da igreja com os tribunais da Inquisição que nós vimos no programa anterior, fazendo com que tudo isto seja drenado para um outro processo. O processo que nós começaremos a ver no nosso próximo programa, mas que aqui a gente já pode dar uma pequena pincelada, que é, já no fim do século XIII, a instalação do poder real. É o rei agora. Em cada grupo civilizatório nasce a ideia de que um ser elevado vem com a missão de governar sobre todos os povos, sobre todo o seu conjunto de cidadãos, de pessoas que estão reunidos naquele mesmo contexto. É o poder real, o poder de Deus, oriundo do céu. É o sangue que vem do alto com a missão. Então nós vamos ver este sangue real aí acabando com os senhores feudais, com as estruturas do patriarcado medieval. Então, com isto, se abre um espaço para um outro sistema, um sistema que aí começa a organizar-se. Não é mais Roma que toma conta do mundo todo, são poderes locais aí ungidos, segundo a tradição religiosa de então, pela força divina que os coloca ali como um sangue nobre, para que a vontade de Deus se faça através do rei. Exatamente. E os súditos, ao obedecerem o rei, na verdade estão cultuando a divindade. Começa então uma trajetória menos ignorante, menos atrasada, ainda que isto vá redundar em um outro problema mais para frente. Emmanuel vai analisar isso também. Mas você vê que é um passo depois do outro. Exato. Um passo depois do outro, em uma direção que vai conduzir o homem a uma descoberta de si mesmo. E tudo sempre parece que vai se modificando de acordo com a atitude dos homens, porque o que a gente vê muito que são, às vezes vem espíritos que estão preparados no plano espiritual, que se comprometem com uma determinada missão, e quando reencarnam nem sempre eles levam adiante. Sempre às vezes existe um desvio, alguma mudança de rota, e o plano superior tenta ajustar isso novamente para colocar as coisas nos trilhos. É muito bonito esse livro. E na semana
que vem nós traremos a continuidade então deste capítulo para vocês. Isso, mas você já pode ir lendo, não é? Porque nós paramos aqui por causa do nosso tempo, mas você tem o livro em mãos, ou pode comprá-lo em livrarias, ou pode copiá-lo na internet gratuitamente. Existem muitos sites que fazem a disponibilização desta obra e você poderá ir lendo, estudando, vendo como que isso é interessante. É um poder, é a direção espiritual dos destinos humanos. Aliás, nós fizemos 2 palestras, Solange, na TV Alvorada Espírita. Nós temos no nosso site Mensagem Fraternal. Se você procurar em palestras no Mensagem Fraternal, você verá 2 palestras que nós fizemos exatamente explicando a direção espiritual dos destinos humanos. São palestras com imagens muito ilustrativas, fazendo você entender como é este processo que Emmanuel está aqui nos revelando. E você poderá acessar gratuitamente no nosso site da TV Alvorada Espírita ou no nosso canal do mensagemfraternal.com.br. Isso mesmo, muito bem. Infelizmente nós estamos encerrando o nosso programa. Gostaríamos de deixar o convite para você estudar conosco de 15 em 15 dias. Estamos estudando o Livro dos Espíritos na TV Mundo Maior, todas as terças-feiras, a partir das 4 da tarde, no estudo ao vivo. Amanhã você pode participar conosco, fazer suas perguntas. Então, participe na TV Mundo Maior, Espiritismo Sem Mistério. Se você não puder estudar nesse horário, nós também temos o nosso estudo do Livro dos Espíritos na TV Alvorada Espírita, a partir das 20 horas. E você também pode fazer seus comentários, deixar suas perguntas e respostas que você vai obter. E nós temos o Libertação, o Espírito da Letra. Na TV Mundo Maior, estamos apresentando a obra de André Luiz, através de Chico Xavier, o livro Libertação, lido, comentado, capítulo por capítulo. Isso mesmo. Toda quinta tem um capítulo novo no nosso canal, na TV Alvorada Espírita, e todo sábado está disponibilizado na TV Mundo Maior um novo capítulo do livro Libertação, obra de André Luiz e Chico Xavier. É isso mesmo, nós esperamos que vocês gostem, que vocês aprendam, que isso seja muita força, traga muito alimento para a alma de todos, tá bem? Um grande abraço de todos nós agradecemos a participação. É o programa Fala, O André. Espírito da Letra, eu esqueci de dizer. Procure o Espírito da Letra e você vai encontrar a obra Libertação. Bem, agora nosso convite para você fechar os seus olhos, nós vamos fazer a nossa vibração. Acompanhe conosco. Obrigado, Jesus querido. Cada vez que lemos mais um capítulo, nos encantamos com essa sapiência generosa, com a capacidade de compreender as limitações e, mesmo que o planejamento tenha sido em uma direção que não foi lograda, que não foi atingida pelas debilidades dos representantes diante dos desafios, ainda assim, a espiritualidade amiga se reúne e, vendo o que é possível fazer com os cacos, retoma a construção, retoma o restauro. Vamos ver como que nós podemos agora extrair boas coisas disto que restou, desta tentativa frustrada, malograda. Nós não estaremos maldizendo os que falharam, estaremos usando os restos para reconstruir, quem sabe até mais agradavelmente, o futuro. Assim, Senhor, nós aprendemos com estes exemplos que muitas vezes as nossas próprias tragédias pessoais representam convites ao reerguimento mais belo dos edifícios que caíram. Quando alguma coisa se destrói, nós poderemos pensar nas lágrimas daquilo que era antes algo tão importante e deixou de existir. Mas nós também poderemos recomeçar e reconstruir. E isto é um desafio, algo maravilhoso, algo que nos faz compreender que cada uma destas coisas é um novo convite para recomeçarmos. Seja um problema de saúde, seja uma decepção amorosa, seja uma frustração profissional, uma derrota em um concurso, seja a perda de um emprego, seja a frustração em nossas ambições e sonhos. Todas estas coisas podem ser
começo de coisas melhores. Uma vez que nós aceitemos e compreendamos, analisando nossas debilidades diante daquilo que surgiu, nós veremos que às vezes a doença foi produto de nossa indisciplina, e então poderemos trabalhar nos disciplinando para melhorar a saúde. Que a nossa frustração afetiva, a nossa solidão, o nosso abandono por outro que nós queríamos estar com ele ou com ela, muitas vezes foi causado por nossa intransigência, por nossa mania, pelo nosso egoísmo, que acaba frustrando o afeto alheio. E então poderemos consertar em nós, para que numa outra relação não repitamos as mesmas coisas. E assim, olhando o esforço dos bons espíritos, nós aprendemos, Senhor, a não mais amaldiçoar os que foram obstáculos em nosso caminho, mas a bendizer-lhes a atitude que nos despertou da inércia, que nos fez abrir os olhos para a nossa cegueira, deixar de existir, que nos ajudou a compreender nossas deficiências a fim de nos fortalecermos naqueles pontos. Que nós saibamos ver o bem em tudo o que a maioria apenas interpreta como mal. E isto significará a construção de nós mesmos, com base no Teu Evangelho de amor e de paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Creio em Ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em Ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em Ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do Teu amor. Creio em Ti, creio em Ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em Ti. Se a tempestade a terra abalar,